trago uma homenagem muito especial do Papa Francisco, né? Hoje, aos 84 anos, essa figura pública nos deixou, né? Então vamos falar um pouco sobre o seu legado, sobre o seu mapa astral, né? E vamos entender como os astros se alinharam aí nesse momento do que ele nasceu e toda a sua trajetória, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o mapa astral do Papa Francisco, né? Primeiro, qual é a ligação dele, né? Aqui no mapa a gente tem Jorge Mário Bergoglio, né? O Papa Francisco, o primeiro Papa franciscano, né? Ele nasceu no dia 17 de dezembro de 1936 e nos deixa hoje, no dia 21/4 de 2025, salvo engano, às 2h25 da manhã, às 7 horas do horário aqui de Brasília. Aqui nós temos, né, o trânsito astrológico no momento ali que pode ter ocorrido, mas no dia de hoje como um todo, né? Então a Lua transitando na sua casa 8 natal, né? O Sol já entrando na casa 11, que é essa visibilidade pública, né, que ele tem, né? E Marte ali na casa 2 em Leão, que é essa questão de aparecer nos palcos, né, de mostrar a sua verdade, a sua essência. Mas vamos aqui falar um pouco sobre o mapa dele, tá? Então o Papa Francisco, como eu falei, ele nasce com o Sol sagitariano, né? A gente pode ver aqui conjunto ao nó do norte, né? Então um Sol sagitariano chama a pessoa para esse envolvimento na fé. Qual é a minha verdade? E qual era a verdade do Papa Francisco? Uma verdade trilhada, pautada na humildade, né? Franciscano, de olhar empático para as pessoas que necessitam, né? Toda a trajetória dele foi muito marcada pelo olhar para o próximo, né? Pautas do LGBTQIA+, dos miseráveis, né? Não sei nem se esse termo se utiliza, né? Mas das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, as crianças, né? Ele quebrou alguns tabus ali dentro da igreja, né? Então isso tudo fica muito, essa questão filosófica do Papa, né, Francisco, é muito aqui nessa questão da casa 6 dele. E a casa 6 é uma casa de rotina, né? Então ele trabalhar com a espiritualidade, né? Ele trabalhar com a religiosidade, ele se encontrando aqui nessa questão, né? E esse conhecimento também que ele tinha, né? Ele tinha várias línguas, falava várias línguas, ele estudou bastante, né? Então ele era uma pessoa muito, pelo que a gente vê, sábia, né? Vamos continuar aqui no mapa dele. Ele tendo então uma lua em aquário, né? Ele mostra um emocional, né, voltado para o coletivo, para as causas sociais e para a inovação, né? É o que ele trouxe junto ali com uma Vênus também, que é interessante porque eu tenho Vênus em aquário. E só percebi isso agora. E essa questão de olhar para a coletividade e trazer soluções para a coletividade, né? Olhar para a coletividade primeiro com uma questão emocional, né? E aí essa lua reflete muito a ascendente dele, aquele Papa acolhedor, né? Aquele Papa que você olhou para ele, né? E na época que foi ter a votação, que saiu a fumacinha branca, né? A gente queria muito que ele entrasse, que a gente já sentia essa questão dele ali do acolhimento, brincalhão, um Sol sagitariano, uma pessoa muito brincalhona, né? Mas dentro dos seus ditos, das suas ritualísticas dentro da Igreja Católica, né? Ali com muita seriedade, né? Própria do Papa. Então, assim, acho bem interessante trazer essa questão. Então, ele tinha essa empatia pelos marginalizados, excluídos, né? Ele tinha essa visão mais moderna, né? Dentro do tradicionalismo que a Igreja Católica trouxe. Tanto é que tem vídeos aqui, né? Pela plataforma que eu vi ele falando, ele pedindo desculpa, né, pelo que aconteceu debaixo das barbas da Igreja Católica, né, com as crianças, né? Eu não preciso falar o que foi que vocês sabem um pouco o que o vídeo pode cair, né, dependendo do que eu falo. E essa questão também, né, de ele se conectar, né, com as novas gerações, né, transformar ali a igreja. Ele rompe um pouco com muito tradicionalismo, né, e traz uma renovação ali para Roma, né, para a Igreja Católica, tá? Vamos agora falar um pouco do ascendente dele, né, em Câncer. Eu já entrei um pouco nesse tema, mas ele, por ter um ascendente em Câncer, né,
passar aqui para vocês poderem ver, por si só já traz aquela questão da grande mãe, do grande pai, né? Porque Câncer é um arquetípico canceriano, é essa questão eu cuido, eu acolho, né? Então, sendo ali um homem, né, o grande pai, aquele que... O pai seria Capricórnio, mas aqui a mãe, né? Aquele que acolhe, aquele que nutre, aquele que luta pelos seus filhos, né? Em essência, né? Aquela preocupação. Então, é bem interessante a lua dele, né? Que rege a primeira casa, né? Estando aqui na casa 8 das grandes transformações. Através das transformações, através de como ele se posicionava, né? Ele começa a transformar. E riquezas, a casa 8 é uma casa que, assim, na astrologia a gente fala, ela é muito temerosa, né? Porque ela é a casa dos tabus. Tabu é aquele assunto que você não quer tocar. Tabu é aquele assunto que você coloca para debaixo do tapete e não fala sobre ele porque você fica com medo de tocar naquele assunto, tocar naquela ferida, né? Então, tendo essa lua, essa Vênus ali, né? Ele teve muita coragem, né? Para tocar nesse assunto, mas de uma forma muito empática, né? Muito tranquila, né? Ele era bem sereno, muito tranquilo, né? E é divertido ali aspectos do mapa dele, né? Ele tinha essa linguagem dele emocional, né, um sorriso acolhedor. Ele tinha muito essa questão também de se ligar ao comum, ao cotidiano, né, era muita característica dele. Vamos ver aqui mais o que. Agora nós vamos ver os planetas pessoais dele, que mostra a forma de falar, né, pensar e agir, né. Então o primeiro deles é Mercúrio Capricórnio, tá? Então tá aqui na casa 7. Esse Mercúrio em Capricórnio, a forma dele pensar e agir, Capricórnio, pasmem, né? A pessoa fala que Capricórnio só pensa no dinheiro. Mas o Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio, a forma dele agir pensando na coletividade, como eu vou ser útil ao outro, tá? Não apenas ter dinheiro, né? Como muitas pessoas atribuem aí ao signo de Capricórnio, né? Estando ali na casa 7, é justamente esse olhar para o outro, né? Um a um, na sua grande maioria, então ele ali falando com as pessoas de uma forma muito una, como também a gente depois vai falar o meio do céu dele ali na casa 11 em Touro, né? Olhando para a coletividade, faz um trigo nessas casas, né? Um aspecto fluido e harmônico aqui no mapa dele, tá? A Vênus em Aquário, né? Que, como eu falei, traz essa questão do afeto livre, não convencional, né? Um amor à humanidade, uma busca por justiça social, tá? E Marte em Libra, cadê Libra aqui? Que age com diplomacia, né? Busca o equilíbrio, evita conflitos diretos, sempre procura mediar e unir, né? Então, o Marte aqui, e olha como é que é interessante, né? Marte em Libra na casa 4, né? Então, essa questão da família também devia de ser muito forte para ele, né? A fala de você manter uma família, mas e lutar por aquela família, estar em equilíbrio, devia ser muito importante aqui, dentro do que ele tinha como pensamento, né, progressista, como ele tinha de modo de ver, de pensar e de agir, né? Tanto é que, como eu falei, ele defendia essas pautas, né? As pautas dos excluídos da sociedade, né? E Libra é esse olhar mais sensível, né, que eu tenho correlacionado às coisas, né? Vamos ver aqui agora um pouco também de missão de vida e legado, né? O Papa Francisco, ele tem aspectos fortíssimos ligados a serviço, a compaixão e a fé, né? Talvez ele tenha realmente nascido para ser essa ponte, né, entre os mundos da fé, né, das pessoas, das culturas e religiões. Não tem uma pessoa hoje que não saiba que é um Papa, mesmo que a gente não seja da Igreja Católica. Eu nasci no catolicismo, mas eu estou um pouco afastada, né? Me afastei. Mas assim, você conhece, né? E você admira, né? Você vai lá, você quer ver, né? Então, Júpiter, né? Que é o ascendente, que é o regente de Sagitário, né? Rege essa missão responsável, concreta, aqui na casa 7, né? Então, esse espiritual dele se concretiza, né? Quando ele fala com o próximo, ele faz as liturgias dele, né? Capricórnio, ele tem muito essa questão da responsabilidade, né? De concretizar as coisas, né? Forte presença espiritual, mas com o pé no chão, porque essa concretude
de Sagitário, perdão, de Capricórnio traz, né, para ele esse pé no chão, até o Mercúrio ali, né, os dois aqui, não fazem, chega a fazer uma conjunção, mas estão bem próximos um ao outro, né, aqui já temos a conjunção, mas aqui não. E traz esse pé no chão para ele, né, a responsabilidade que ele sabia que ele tinha através da fala, a responsabilidade dos passos dele, das coisas que ele fazia, né. Então aqui a gente vê esse compromisso realmente social, né, porque aqui são os signos, vamos dizer assim, que se ligam ao social. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, né? São signos mais sociais, né? Que estão voltados mais ali para sociabilidade, socialidade, tá? E aí, o que a gente pode ver mais um pouco aqui dessa questão? O meio do céu dele, riquezas. O meio do céu dele é na casa 11, né? Aí as pessoas falam assim, na casa 11, né? Sim, dependendo ali do horário e tal, né? As fontes são confiáveis, tá? Do site onde eu peguei. Trazendo aqui Touro, né? Como meio do céu, ainda tem um Urano disruptivo. Ele fez o retorno de Urano. A pessoa tem que ter mais de 80 anos, né? Para fazer o seu retorno de Urano. Ele falece com 84. Então, ele tendo esse retorno de Urano aqui na casa 11 dele, que traz essa visibilidade, esse legado taurino, né? Qual é esse legado taurino, né? Ele vai ser um papa que ele vai ser muito lembrado pelas ações que ele fez dentro da igreja, né? Por tudo que ele traz, né? Por tudo de concreto que ele colocou. Ele se opõe, né? Aos dogmas de uma certa forma ultrapassados, né? E ele coloca ali a sua palavra, ele pede perdão em nome da igreja, né? E ele teve ali questões bem bonitas, tá, riqueza? Falando aqui um pouco agora desse trânsito de hoje, né, pra gente finalizar esse mapa, né, o trânsito de hoje, eu acredito assim, pelo que eu tô vendo, né, não esqueceremos ele, né, porque assim, Marte aqui na casa 2, em Leão é a casa dos palcos, né, Leão fala da persona pública, né, quem tá na visibilidade, então Marte entrando ali na casa 2 dele, né, assim que ele falece, Júpiter ali na casa 12 do inconsciente, né, com Gêmeos ali, e esse Júpiter em cima do Quirón dele, né, trazendo essa questão mais espiritual, né, e de expansão, o Sol apontando a casa 11 dele, onde ele deixa o legado dele, né, para dentro da igreja. Touro é um signo conservador, né, e com Urano aqui, né, esse conservadorismo tendo esse viés, como eu falei para ele, de rupturas, de nuances mais novos, né, ali dentro da igreja. Então, todo esse legado dele que ele vai deixar ali sendo muito ficando para a posteridade, né, riquezas? É assim que eu vejo aqui o mapa dele, eu quis trazer como uma forma de homenagem, né? Não nos esqueçamos também que ele estava passando pelo retorno de Saturno, né? Quase o terceiro retorno de Saturno dele, né? 30, 60, 90, né? Então aqui Saturno desde 2023, aí eu não pesquisei sobre a saúde dele, né? Como é que estava ou não desde 2023, afetando muito aqui essa questão dele com o retorno, né? Saturno aqui, trazendo ali algumas questões para ele, enfim, né? Então tudo isso pesando aqui nele, no corpo físico, né? Quem é pisciano tá entendendo o que eu tô falando. Então ele tendo esse retorno de Saturno, ele deve ter sentido muito no corpo. Questão da casa 9, né? As viagens, né? E essa questão muito conectada com o campo espiritual. Mais uma vez aqui, o campo espiritual é muito em latência no mapa astral dele, tá? Então vamos finalizar, né? O mapa astral do Papa Francisco revela um ser profundamente conectado com o divino e com os seres humanos. Ele nos inspira a olhar para o céu, mas também para o outro, né? Que essa homenagem possa ser uma forma de gratidão por tudo que ele representa. Até a próxima, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Um forte abraço. Tchau, tchau.